Olá! Retornamos então com a terceira parte da aula Artrite Reumatoide. Nessa terceira parte, vamos abordar os métodos complementares utilizados para o diagnóstico e seguimento dos pacientes, descrever os critérios de classificação para a artrite reumatoide e como é feito então o diagnóstico diferencial e o diagnóstico definitivo da doença. O diagnóstico da artrite reumatoide é essencialmente um diagnóstico clínico. Se um paciente apresenta um quadro característico de poliartrite simétrica e aditiva, acometendo mãos, sem outras manifestações clínicas, eu tento inicialmente descartar outros diagnósticos diferenciais possíveis. Se forem descartadas outras causas de poliartrite, eu diagnostico então esse paciente como portador de artrite reumatoide. Mas, algumas vezes, isso não pode ser feito com certeza. E eu posso então chamar esse paciente como portador de uma artrite indiferenciada e observar então sua evolução ao longo do tempo. Se o paciente não apresentar ao longo do tempo manifestações de outras doenças, como por exemplo, artrite psoriática, lúpus e outras doenças do tecido conjuntivo, e evoluir com as deformidades articulares características da artrite reumatoide e com as erosões radiográficas associadas à doença, o paciente passa a poder ser diagnosticado não mais como artrite indiferenciada, mas como artrite reumatoide. Essa abordagem já foi usada no passado, mas é claramente insatisfatória no momento em que vivemos atualmente, no qual dispomos de um arsenal terapêutico capaz de evitar ou pelo menos reduzir consideravelmente o surgimento de deformidades e de lesões articulares se o tratamento for introduzido precocemente. Assim, a estratégia hoje em dia é buscar naquele paciente que apresenta uma artrite indiferenciada, usar dados clínicos e laboratoriais que me permitam predizer qual a probabilidade desse paciente evoluir com erosões articulares. Uma vez que o paciente ultrapassa um dado limiar de probabilidade de desenvolver erosões articulares, ou seja, de ter artrite reumatoide, eu trato esse paciente como portador de artrite reumatoide e inicio o mais precoce possível uma droga modificadora da evolução da doença, que comumente chamamos de DMARD. É possível que eu reveja esse diagnóstico mais adiante e até descarte o diagnóstico de artrite reumatoide, mas eu não deixei esse paciente sem um tratamento que, introduzido precocemente, impacta de forma marcante no seu prognóstico. Já se o paciente não ultrapassa o limiar de probabilidade pré-estabelecido e eu não tenho um outro diagnóstico para explicar o quadro de artrite do paciente, eu continuo chamando esse paciente de artrite indiferenciada. Trato esse paciente com sintomáticos, como anti-inflamatórios, e continuo observando sua evolução. Se mais adiante ele passar a ultrapassar o limiar pré-estabelecido, eu classifico esse paciente como portador de artrite reumatoide e inicio o tratamento específico. Que dados então me orientam na avaliação dessa maior ou menor probabilidade de o paciente vir a apresentar erosões radiográficas e ser classificado como portador de artrite reumatoide? Essa avaliação envolve dados laboratoriais, pode envolver também exames de imagem e envolve uma compilação desses dados com dados clínicos, como veremos mais adiante. Os exames de laboratório são uma variável importante nessa equação para definir o diagnóstico de artrite reumatoide em um paciente com artrite indiferenciada. Dentre os exames de laboratório, temos inicialmente as provas de atividade inflamatória, e atualmente as mais utilizadas são a velocidade de hemossedimentação, a VHS, e a proteína C reativa, a PCR. Tanto a VHS quanto a PCR estão geralmente, mas não sempre, elevadas em pacientes com artrite reumatoide inicial sem tratamento. Assim, espera-se que a grande maioria dos pacientes com artrite indiferenciada
que serão classificados como artrite reumatoide apresentem aumento da VHS ou da PCR. Mas, se os exames estiverem normais, isso não descarta o diagnóstico. Quanto mais elevada a VHS e a PCR no início da doença, maior a chance de o paciente com artrite indiferenciada apresentar doença erosiva e, portanto, ter de fato artrite reumatoide. Além de serem um elemento preditor de erosões osteocartilaginosas e pior prognóstico, quando muito elevados nas fases iniciais da doença, a VHS e a PCR são também utilizadas para avaliar a resposta ao tratamento, sendo úteis na avaliação da atividade de doença e para a decisão se o tratamento precisará ser intensificado ou não. Além das provas de atividade inflamatória, a detecção de autoanticorpos no soro dos pacientes tem um importante papel no diagnóstico e prognóstico dos pacientes com artrite reumatoide. Hoje em dia é difícil conceber um tempo em que as doenças reumatológicas não eram consideradas como tendo um componente de autoimunidade. Contudo, isso era verdadeiro antes da Segunda Guerra Mundial, e naquele momento era muito difícil diferenciar a artrite reumatoide das outras doenças reumatológicas, e não havia exames laboratoriais que auxiliassem no diagnóstico das doenças reumáticas. Foi a partir de 1940 que uma série de fatores, como o fator reumatoide e o fator antinúcleo, o FAN, começaram a ser descritos no soro de pacientes com doenças reumatológicas. Posteriormente, esses fatores foram identificados como anticorpos. O primeiro desses fatores descritos foi o fator reumatoide, nesse paper de Waller, publicado em 1940, mostrado na imagem do slide. O fator reumatoide foi posteriormente descrito por Rose de forma independente, e durante muitos anos o teste de Waller-Rose foi o exame padrão para a detecção do fator reumatoide. Hoje em dia usa-se mais o ELISA ou a nefelometria para a detecção do fator reumatoide, que são métodos mais sensíveis, mas o teste de Waller-Rose ainda é feito em vários laboratórios. O fator reumatoide é um anticorpo anti-anticorpo. Ele é um anticorpo que reconhece e se liga à porção Fc da imunoglobulina G. Ele está presente em 75 a 80% dos pacientes com artrite reumatoide. Assim, em um paciente com artrite indiferenciada, se o fator reumatoide for negativo, o diagnóstico de artrite reumatoide não está descartado, uma vez que ele não está presente em 100% dos pacientes com a doença. Um outro aspecto importante é que o fator reumatoide não é específico para a artrite reumatoide. Ele está presente em outras doenças reumatológicas, como o lúpus eritematoso sistêmico e a síndrome de Sjögren primária. Assim, se um paciente com artrite indiferenciada for positivo para o fator reumatoide, ele pode ter, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, uma vez que esta doença também causa artrite e também pode ter fator reumatoide positivo. Seriam necessários, então, dados adicionais para afastar ou não o diagnóstico de lúpus para esse paciente. Além de estar positivo em pacientes com outras doenças reumatológicas, o fator reumatoide pode estar positivo em pacientes com doenças infecciosas, que podem, por vezes, cursar com dor articular e até mesmo com artrite, como as hepatites B e C crônicas, a sífilis e a hanseníase. O fator reumatoide pode ainda estar positivo em 1 a 5% das pessoas saudáveis e em até 25% dos idosos. Assim, uma pessoa com queixas articulares inespecíficas ou mesmo portadora de fibromialgia, por exemplo, pode apresentar um fator reumatoide positivo sem significado clínico. Mesmo com essas limitações em relação à sensibilidade, mas principalmente em relação à especificidade do teste, o fator reumatoide é um exame muito útil no diagnóstico da artrite reumatoide. Se um paciente com uma artrite indiferenciada
não apresenta qualquer indício clínico ou laboratorial de outra patologia reumatológica ou infecciosa e apresenta um fator reumatoide positivo, principalmente em altos títulos, ele tem uma chance considerável de ter artrite erosiva e, portanto, evoluir com artrite reumatoide. Quanto maior o título do fator reumatoide, maior a chance de o paciente ter erosões futuras e doença mais agressiva, de tal sorte que o fator reumatoide, dentro de um contexto clínico em que o paciente não tenha outros diagnósticos diferenciais, é um preditor prognóstico e um marcador diagnóstico da artrite reumatoide. Bem, a descoberta no soro de pacientes com artrite reumatoide de anticorpos direcionados contra proteínas contendo o aminoácido citrulina, ou seja, anticorpos antiproteínas citrulinadas, comumente abreviados por ACPAs, foi uma das descobertas mais importantes no campo da pesquisa da artrite reumatoide nos últimos 15 anos. Descobriu-se que os ACPAs são importantes na fisiopatologia da doença. E mais ainda, do ponto de vista clínico, sua detecção se tornou um importante instrumento auxiliar no diagnóstico da artrite reumatoide. Epítopos citrulinados foram descritos inicialmente na filagrina, uma proteína dos epitélios escamosos, e posteriormente no fibrinogênio, bem como na vimentina, uma proteína do citoesqueleto celular e várias outras proteínas. Os kits disponíveis para a detecção dos ACPAs usam como substrato um peptídeo citrulinado na forma cíclica, como o fibrinogênio ou a vimentina. Assim, esses testes são chamados de pesquisa de anticorpos antipeptídeos cíclicos citrulinados, comumente referidos como anti-CCP. Assim, a pesquisa de anticorpos contra um peptídeo em forma cíclica é só um artifício laboratorial para a detecção de anticorpos contra proteínas citrulinadas no soro dos pacientes. Dito de outra forma, quando você quer saber se o paciente tem ACPAs, você solicita um anti-CCP. Os ACPAs estão presentes em 70 a 80% dos pacientes com artrite reumatoide. Assim, sua sensibilidade é muito semelhante à do fator reumatoide. Contudo, a grande vantagem dos ACPAs é sua elevada especificidade, que fica entre 94% e 98%, o que torna esse teste muito específico para o diagnóstico de artrite reumatoide. Na maioria dos pacientes com artrite reumatoide, em que os ACPAs são positivos, o fator reumatoide também é positivo, e vice-versa. Contudo, alguns pacientes são fator reumatoide positivo e ACPA negativo, enquanto outros são fator reumatoide negativo e ACPA positivo. Assim, em alguns pacientes, pode ser necessário solicitar os dois exames para o diagnóstico da artrite reumatoide. Além da importância diagnóstica, os ACPAs têm também uma importância prognóstica. Quando presentes em um paciente com artrite indiferenciada ou uma artrite reumatoide inicial, principalmente em títulos elevados, os ACPAs se associam à evolução com erosões ósseas e doença mais agressiva. Exames de imagem também podem ajudar no diagnóstico da artrite reumatoide. Erosões ósseas justa-articulares nas radiografias simples de mãos e pés e a redução simétrica do espaço articular, que reflete a destruição da cartilagem hialina, são achados característicos da artrite reumatoide. Essa imagem de uma articulação metacarpofalangiana mostra a progressão das alterações radiográficas ao longo do tempo nesta articulação, com perda progressiva do espaço articular e o surgimento de uma erosão óssea. As erosões, em geral, começam a aparecer entre 6 e 12 meses do início
da doença, se acumulando ao longo do tempo se a doença não for efetivamente tratada, e costumam se localizar nas margens das articulações, tanto lateralmente como medialmente, e em ambos os ossos que formam a articulação, como mostrado nessa imagem. A radiografia, contudo, é um método pouco sensível para a detecção das alterações da artrite reumatoide. Essas imagens mostram um paciente com uma artrite com poucos meses de evolução em que a radiografia é normal. Contudo, a ressonância já mostra erosões ósseas na terceira articulação metacarpo-falangiana, tanto no corte longitudinal como no corte transversal. O ultrassom também consegue evidenciar essas erosões mais precocemente que a radiografia, e tanto a ressonância como o ultrassom conseguem fazer imagens do tecido sinovial e dos tendões, podendo mostrar outros aspectos anatômicos da artrite reumatoide. Na prática clínica, uma radiografia de mãos e pés é solicitada para pacientes com suspeita de artrite reumatoide. Se o exame não mostrar alterações significativas e o reumatologista fizer o ultrassom no seu consultório, como acontece em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, ele pode fazer o exame, que é barato e de baixo risco, buscando por erosões não identificáveis pelo raio-x, bem como podendo também visualizar a presença de sinovite. A ressonância fica reservada para situações especiais. Como então eu integro esses dados para chegar ao diagnóstico de artrite reumatoide? Vou mostrar aqui um esquema didático, passo a passo, como se o raciocínio diagnóstico acontecesse dessa forma. Mas a verdade é que esses passos do raciocínio diagnóstico, em geral, acontecem de forma simultânea com o ganho de experiência. Suponhamos então que eu tenha um paciente com um quadro de poliartrite simétrica e aditiva acometendo pequenas articulações das mãos, e eu suspeito que esse paciente possa ter artrite reumatoide. O primeiro passo é tentar estabelecer o diagnóstico diferencial. Será que esse paciente tem uma artrite viral, como por exemplo uma artrite por parvovírus B19, febre chikungunya ou hepatite C? Alguns dados podem ajudar a pensar nesses diagnósticos, como a presença de febre, mialgias, exantema, a instalação aguda e abrupta do quadro de artrite. Se houver suspeita de artrite viral, um hemograma com linfocitose pode sugerir esse diagnóstico, e as sorologias virais estabeleceriam então o diagnóstico definitivo. Outra possibilidade são as doenças do tecido conjuntivo. Manifestações extraarticulares como fenômeno de Raynaud, Hashimoto, úlceras orais, anemia hemolítica, glomerulonefrite e exames como FAM, anti-DNA, anti-SM, etc., podem conduzir ao diagnóstico de uma dessas patologias. A presença de psoríase cutânea, distrofia ungueal, história familiar de psoríase poderiam conduzir ao diagnóstico de artrite psoriática. Se esses dados não conduzirem a um diagnóstico específico, estamos diante de um paciente nesse momento com uma artrite indiferenciada que pode ter artrite reumatoide. O próximo passo seria checar, através de uma radiografia de mãos e pés, se o paciente apresenta erosões justa-articulares características da artrite reumatoide. Pode eventualmente ser utilizado também o ultrassom ou a ressonância. Se as erosões estiverem presentes, o diagnóstico é de artrite reumatoide. Se o paciente não tiver erosões, ele permanece como uma artrite indiferenciada. É hora então de avaliar qual a probabilidade de essa artrite evoluir futuramente com erosões ósseas e, consequentemente, deformidades articulares e incapacidade física irreversíveis. Nesse momento, você pode lançar mão dos critérios de classificação da artrite reumatoide do Colégio Americano de Reumatologia, o ACR, e da Liga Europeia contra o Reumatismo, o EULAR, que, de certa forma, informam que pacientes
tem maior probabilidade de evoluir com doença erosiva e necessitar de tratamento com drogas modificadoras de doença da artrite reumatoide, os DMARDs. Esses critérios foram publicados em 2010 e têm dois pré-requisitos que, na nossa avaliação de uma paciente com poliartrite, já devem ter sido cumpridos até aqui. O primeiro é que a paciente tenha pelo menos uma articulação com sinovite clínica definitiva. Não pode ser só artralgia, tem que ter artrite. O segundo pré-requisito é que essa sinovite ou artrite não seja melhor explicada por outra doença, como gota, febre reumática, lúpus, artrites virais, artrite psoriática, etc. Uma vez cumpridos os pré-requisitos, passamos a avaliar o paciente usando um sistema de pontuação em que contamos as articulações acometidas, somando as edemaciadas e as dolorosas. Avaliamos o status do paciente em relação à positividade do fator reumatoide e dos ACPAs. Verificamos a duração dos sintomas e as provas de atividade inflamatória. A primeira coisa, então, é contar quantas juntas estão ativas. E aqui contamos as juntas edemaciadas e as dolorosas. E avaliamos também que tipos de juntas estão acometidas. Como a suspeita é artrite reumatoide, articulações que não costumam ser acometidas pela doença não são contadas, ou seja, não são contadas as articulações interfalangianas distais, nem a primeira articulação metatarsofalangiana, nem a primeira articulação carpo-metacarpiana. São consideradas articulações grandes os cotovelos, os ombros, os joelhos, os tornozelos e os quadris. São consideradas articulações pequenas as articulações das mãos, ou seja, punhos, metacarpofalangianas e interfalangianas proximais, e as articulações metatarsofalangianas nos pés. Se somente uma articulação grande é acometida, o paciente ganha 0 pontos nesse domínio. Se o paciente tem 2 a 10 articulações grandes acometidas, mas nenhuma pequena, ele ganha 1 ponto. Se ele apresenta 1 a 3 articulações pequenas apenas, ganha 2 pontos. Se tem 4 a 10 articulações pequenas apenas, ganha 3 pontos. Se tem mais de 10 articulações, com pelo menos uma pequena, ganha 5 pontos. Assim, quanto mais juntas acometidas e quanto mais juntas pequenas acometidas, maior a chance de o paciente ter uma artrite erosiva, ou seja, artrite reumatoide. O segundo domínio é a dosagem do fator reumatoide do anti-CCP. Se os dois são negativos, o paciente não ganha nenhum ponto. Se um ou outro, ou os dois são positivos, e os dois estão em baixo título, ou seja, seu título é menor que 3 vezes o limite superior da normalidade para o exame, ele ganha 2 pontos. Se um ou os dois exames são positivos em altos títulos, o paciente ganha 3 pontos. O terceiro domínio é a duração da doença. Se menor que 6 semanas, 0 pontos. Se maior que 6 semanas, 1 ponto. Finalmente, as provas de atividade inflamatória. Se o VHS ou a PCR estão normais, 0 ponto. Se um ou outro ou ambos estão elevados, 1 ponto. Se a soma dos pontos dos 4 domínios for maior ou igual a 6, o paciente tem elevada probabilidade de evoluir com erosões radiográficas e um diagnóstico de artrite reumatoide pode ser estabelecido, e o paciente tratado conforme as recomendações atualmente estabelecidas. Encerramos então aqui a terceira parte da aula. Nos vemos em breve para a quarta e a quinta partes. Fiquem com Deus, até breve.